Oi, pessoal. Então vamos para a nossa aula, né? Então hoje começamos a nossa aula do segundo bimestre. Começamos também a nossa apostila do segundo módulo, tá? Então vocês receberam as atividades de vocês, receberam o caderno de atividades programado, né, para essas 2 semanas. Então mantenham isso em ordem, pessoal, não deixe acumular, porque senão vocês vão ficar doidos, né, juntando isso de todos os professores. O que cada professor manda acaba sendo pouco, mas se juntar é muito. Pessoal, então, sobre a nossa aula, agora a gente vai ver sobre a questão da nossa pele. Então a gente vai estar estudando na nossa segunda aula, né, que eu vou gravar para vocês o vídeo para outra semana. Também vai ser sobre a pele, a gente vai dar essa continuidade com relação a esse revestimento do nosso corpo. E agora a gente vai estar estudando com relação às funções da pele, as partes da pele que a compõem, né, as suas estruturas anexas que nós temos e as funções com relação a essas estruturas também. Pessoal, primeira coisa, funções da pele. Quais são as funções que nós temos? A primeira função da pele é a proteção do nosso corpo. Então é a nossa pele que nos protege contra os micro-organismos que podem entrar, então bactérias, vírus, fungos. Então ela serve como se fosse uma proteção. Quando esses seres microscópicos conseguem entrar na nossa pele, geralmente é porque tem alguma abertura. Então você cortou, às vezes você fez um machucadinho tão pequeno que você não consegue observar, mas foi uma porta de entrada, tá? Regulação da temperatura corpórea. Então a gente vai observar que nós temos glândulas sudoríparas, que essas glândulas elas produzem o nosso suor e elas ajudam na regulação da temperatura corporal para manter justamente essa nossa temperatura. Então por isso que com temperaturas muito altas a gente começa a suar, porque é um mecanismo do nosso corpo ajudando o quê? Mostrando, opa, a temperatura externa está muito quente da temperatura que o corpo ele precisa manter. Então você começa a suar. Percepção de estímulos externos com relação ao tato. Então a pele também ela ajuda a sentir algo que está nos tocando, né? Às vezes você não está nem observando, mas você sente que algo te tocou, principalmente, né, o bendito pernilongo. Quando, né, a gente está lá bem de boa, você sente às vezes ele sentar uma mosca, alguma coisa. Então essa percepção é a nossa pele também, é uma função dela. Excreção de substâncias, que aí a gente vai falar sobre as glândulas, como eu disse para vocês, a excreção com relação às glândulas lacrimais, a questão do leite materno, né, que são as glândulas mamárias, as glândulas sebáceas, que liberam o sebo, a oleosidade da nossa pele, as glândulas sudoríparas, que eliminam o suor. Então, uma das funções também é a eliminação das secreções, tá? E a nossa pele, ela que produz, né, então ela tem a síntese de vitamina D, é ela que produz a vitamina D que nós tanto precisamos, principalmente para a questão dos nossos ossos. Então, como que ela faz essa produção da vitamina D? Quando a gente fica exposto principalmente ao sol, né? Mas para estar exposto a poucos minutos ao sol, a gente não pode estar com protetor solar, senão você não tem essa absorção da vitamina, tá? A produção, no caso, né? Pessoal, nossa pele, ela é dividida em 3 camadas. Então, a epiderme, que é a camada mais externa, a derme e a tela subcutânea, com aquela parte embaixo lá mais escondidinha que nós temos. E a pele ela apresenta estruturas como pelos, unhas, glândulas sebáceas e sudoríparas, que essas estruturas elas formam o que a gente chama de sistema tegumentário. Então, o sistema tegumentário é o que forma as estruturas que a gente chama de anexas à pele. Aqui, pessoal, eu trouxe uma representação, vocês têm no livro de vocês também. É uma representação da nossa pele. Aqui, principalmente, eu quero focar com relação às camadas, né? Que eu falei para vocês, essas 3 camadas que nós temos da pele. Então, nós temos a primeira camada, que eu falei para vocês, que é a parte mais externa, o que a gente observa, que é a epiderme. Logo após, nós temos a camada da derme, né? Abaixo da epiderme. E, por último, a gente tem a tela subcutânea, né, que é junto lá com o tecido adiposo, que a gente vai ver que é a camada de gordura. Então é essa última camada aqui, ó. Então, epiderme, a parte mais externa que a gente consegue observar, a derme logo abaixo, e nós temos a tela subcutânea, e aí a gente já vai falar sobre cada uma delas, tá? A epiderme, pessoal, ela apresenta várias camadas de células. Essa união e arrumação de células garante uma das funções mais importantes da pele, a proteção do corpo. A cada dia, milhões de células mortas se desprendem da epiderme, cerca de 15 gramas.
As células perdidas são constantemente substituídas por células das camadas mais profundas da epiderme. Então, a gente sempre escuta, né, as meninas, provavelmente os meninos também já ouviram, que a gente deve fazer sempre uma escamação na pele para tirar as células mortas. E é justamente isso mesmo, pessoal. A nossa epiderme, então é ela que vai fazendo essa nossa renovação celular. Então, quando a pele às vezes fica muito ressecada, é porque você está com uma camada muito grande de células mortas ainda ali naquela parte, né, presas naquela parte. E aí você vai fazendo o quê? A renovação celular, células mais novas. E quem faz isso é a nossa epiderme. Então, o que acontece? Quando você vai perdendo essas células mais antigas, vão aparecendo as células mais jovens, tá? As mais recentes. A epiderme ela é feita de camadas de células que podem variar de espessura conforme o local do nosso corpo. Então, vocês já devem ter percebido que o nosso corpo, né, mesmo ele sendo recoberto todo por pele, nós temos regiões da nossa pele que muitas vezes acabam sendo regiões onde a gente tem uma pele mais fina e locais onde a gente tem uma pele mais espessa, mais grossa, que a gente fala, né? Então, uma pele mais sensível e às vezes uma pele ali mais espessa. Então, o que acontece? Geralmente, nas regiões onde a gente tem muito atrito, pessoal, que é principalmente os pés, né, e as mãos, são as regiões onde a gente tem a pele mais grossa, mais espessa, que a gente fala. Né? Então é até mais difícil você cortar ela com qualquer coisa. Tem parte do corpo que qualquer coisinha a gente pode acabar machucando, você acaba raspando, cortando. E aí essas regiões não, principalmente o nosso pé, né? Nosso pé está em constante atrito ali pela nossa movimentação, nossa locomoção. Então é regiões onde a gente tem a pele mais espessa, que a gente fala. Espessa quer dizer grossa. A derme, pessoal, é a camada mais interna da pele que nós temos ali, né? Na comparação que a gente viu, ela fica logo abaixo da epiderme. A derme possui vasos sanguíneos, nervos e células que defendem o organismo contra os micro-organismos invasores, tá? A derme é formada por células mergulhadas numa substância gelatinosa que contém fibras. As fibras, pessoal, é o que dá elasticidade para nossa pele. Tá? Então, e isso a gente encontra justamente lá na nossa derme. Deixa eu só voltar na imagem para mostrar para vocês, ó. Pela imagem a gente consegue observar mesmo isso, né? Ó, aqui na epiderme você não tem vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos eles estão representados aqui, ó, pelo vermelho e pelo azul, tá? Então, realmente, os nossos vasos sanguíneos, eles ficam somente aonde? Nessa região que a gente chama da epiderme, na camada mais interna da nossa pele. Tela subcutânea, pessoal, que é aquela última camada lá que eu falei pra vocês, que é onde fica a nossa gordura. Então, localizada abaixo da derme, com muitas células cheias de gordura, denominadas células adiposas, formada pelo tecido adiposo. Então, sempre quando a gente ouvir falar sobre a questão de células adiposas, tecido adiposo, então a palavra adiposo ou adiposa está relacionada à gordura, tá? Liga a pele aos outros órgãos e contém cerca da metade da reserva de gordura do corpo. Ajuda na manutenção da temperatura da gordura, né, na manutenção da gordura como isolante térmico. Então, o que seria isso, pessoal? A nossa gordura, a função dela principalmente está relacionado a ser um isolante térmico, então nos proteger principalmente contra o frio, tá? E ela também, a gordura protege contra o que a gente chama de choques mecânicos. O que seriam choques mecânicos? Quando a gente bate alguma parte do nosso corpo em algum material, em algum local. Então a gordura acaba amortecendo isso, tá? Então os mais magrinhos sofrem mais do que os mais gordinhos aí nessa questão do quando vai bater, né? Acaba batendo em algum local. Ele vai bater, a gordura acaba amortecendo isso, tá? Pessoal, vamos ver com relação às estruturas anexas que nós temos da pele. Então nós temos o pelo. A cor do pelo é determinada pela quantidade de melanina, assim como a cor da nossa pele também está relacionada à melanina. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, porque a gente vai falar sobre a questão de albinos, tudo. Mas a melanina é o que dá a coloração, tanto pela questão do nosso olho, a coloração da nossa pele e a coloração dos nossos pelos, tá? À medida que envelhecemos, a produção de melanina diminui. Então passamos a ter cabelos brancos. Então por isso que quando, né, a gente vai ficando mais velho, a gente acaba tendo cabelos brancos justamente por isso. Na verdade, cabelos a gente acaba falando, mas os pelos de maneira geral, tá? Funções dos pelos, pessoal.
cabelo auxilia na proteção do couro cabeludo contra os raios solares. Então, por isso que muitas vezes, quem tem, às vezes, o cabelo fininho, né, acaba sendo muito fininho, muito ralinho, quando vai se expor ao sol, precisa usar chapéu, precisa usar boné, justamente porque no couro cabeludo a gente não consegue passar protetor solar, porque senão pode queimar o couro cabeludo, pessoal. Quem tem o cabelo muito fininho, muito ralinho, igual tipo de criança, assim, sabe? Cílios e supercílios. Protege os olhos contra a entrada de partículas estranhas. Pelos no nariz, pessoal. Aquele pelo no nosso nariz, ele tem uma função. E a gente já estava falando sobre isso, né, lá no sistema respiratório, que a função do nosso pelo é justamente filtrar o ar que entra no nosso sistema respiratório. Aí por isso que formam as melequinhas lá, com vários nomes, né? O mais popular eu acho que é o tatuzinho. Pelos nos braços e outras partes do corpo, pessoal. Esses pelos, eles auxiliam na percepção da presença de algo nos tocando. Vem a questão do tato, que eu falei que é uma das funções da nossa pele, né? Nós temos várias estruturas no nosso corpo que a gente consegue observar quando algo nos toca. A gente vai falar mais pra frente sobre isso, tá? E os pelos dos mamíferos atuam como isolantes térmicos, dificultando a perda de calor do corpo para o ambiente, tá? Então, os mamíferos, de forma geral, né? Então, como nós temos, que a gente já aprendeu quais são os mamíferos: cachorro, gato, macaco, né? Cavalo. Então, o pelo deles também ajuda nessa parte para não perder o calor para o ambiente. Outra estrutura anexa, pessoal, que nós temos na nossa pele são as unhas. Então, as unhas são estruturas resistentes formadas por queratina compactada, tá? Então, a nossa unha é puramente queratina e sua principal função está relacionada à proteção. E em alguns animais, pessoal, ela também é relacionada a segurar os objetos, no caso dos macacos, né, nas árvores, que eles conseguem se segurar, o bicho preguiça. Então, está relacionado também, além da proteção, está relacionado a manipular esses objetos, né, materiais. Outra estrutura anexa que nós temos, pessoal, são as glândulas, tá? A gente vai falar sobre duas glândulas. Então, a pele do ser humano contém inúmeras glândulas que secretam importantes substâncias na pele. Entre essas glândulas, temos as sebáceas e as sudoríparas. Então, vamos falar sobre cada uma delas. Nas glândulas sebáceas, pessoal, elas secretam a substância oleosa da nossa pele, chamada de sebo. E ela desempenha importantes funções na pele, como uma da função do sebo, da oleosidade da nossa pele, é lubrificar e auxiliar a impermeabilização da pele e dos pelos, tá? Então, ajudar essa questão, ela fica impermeável. E as glândulas sudoríparas, elas secretam o suor, né? O nosso suor, ele contém água, ureia e ácido úrico e cloreto de sódio. Então, principalmente o cloreto de sódio ali está relacionado, por isso que, né, às vezes, não sei quem já experimentou o suor, alguma coisa assim, ou às vezes, o suor só escorreu, né, e por isso que ele é salgado, pessoal, porque é o cloreto de sódio. É o nosso sal de cozinha, o que compõe, né, o nosso sal de cozinha. Então, ajuda a regular a temperatura do corpo e auxilia na eliminação de resíduos. Então, justamente de resíduos, que a gente vai ver, né, ao longo aí do nosso bimestre, a questão da excreção, a eliminação da ureia, do ácido úrico e do cloreto de sódio, né, que em excesso pode acabar prejudicando o nosso organismo. Então, o suor, a função dele está relacionada a isso. Além de regular a nossa temperatura corporal, auxilia nessa eliminação de algumas excreções do nosso corpo. Pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida para fazer os exercícios de vocês, óbvio que a professora não vai passar a resposta, principalmente na atividade avaliada, mas vou estar ajudando vocês no máximo que eu puder, porque eu sei como é difícil a gente estar estudando assim, vocês estarem estudando, né? A professora está explicando longe para vocês, mas o que vocês tiverem dúvida, pessoal, podem tirar. Eu vejo que o Eric, né, quando sempre tem dúvida, ele acaba tirando. Então, pessoal, podem tirar a dúvida mesmo. Não fiquem com dúvida e não façam atividade errada se vocês tiverem, né, com dúvida em algum conteúdo, em alguma coisa, tá? Porque às vezes é uma coisinha bem básica que a professora, assim, eu não acabo perdendo às vezes nem 2 minutos ali explicando para vocês e vocês já entendem, porque eu sei que é difícil mesmo, né, essa questão desse momento que a gente tá,
Mas tente e não deixe acumular também as atividades, porque daqui 2 semanas vocês recebem uma nova atividade e precisam entregar essa, tá, pessoal? Bons estudos e até a próxima!